Aê, boa noite! Boa noite! Olha, nunca pensei que eu fosse falar boa noite por aqui, rapaz. Boa Olha só, noite! Sejam ah, muito bem-vindos, bem-vindas. estamos aqui com o nosso programa Conversando com o Florescendo Ser. Aqui eu coloco embaixo, olha, segunda e quintas às 12 horas, mas hoje é sexta, 19 horas. Excepcionalmente para atender às exigências do nosso convidado, né? Ele falou, só falo com vocês se for na sexta-feira. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Bom, estamos aqui mais uma vez conversando com o Florescendo Ser, é um programa semanal, bissemanal, 2 vezes por semana, estamos aqui batendo papo com vocês. Nós somos do Florescendo Ser. E aqui, ó, o nosso espaço, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, conjunto 116, bem pertinho da Paulista, no coração da nossa capital. 230 metros do metrô Brigadeiro. Assim que a quarentena acabar, ou que se o estado já está quase todo no amarelo, né, daqui a pouco ele vai ficar verde, é invertido da fruta, né? Que é verde, fica amarelo. Agora, na pandemia, tá amarelo, tem que ficar verde para ficar bom. Quando fica verde, a gente vai estar lá no nosso espaço. Venham conhecer a gente, tomar um café, venham brindar com a gente. Olha aqui, ó. Um brinde. Um brinde para vocês. Venham conhecer o nosso espaço, certo? No nosso endereço, que está aqui passando para vocês, na Avenida Paulista, 2344. Brigadeiro Luiz Antônio, pertinho da Paulista. Olha só, puxei energia hoje, já estou na Paulista já. Se bem que a Paulista 2344 é longe do nosso espaço, é quase lá no Conjunto Nacional já. Mas, enfim, essa live está aqui no Facebook. Compartilhe essa live com as pessoas que você gosta. O assunto hoje é muito bacana, muito legal. Compartilhe. Se você não pode assistir a live, essa live vai estar no nosso canal. Ela estará no nosso canal do YouTube, ok? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Poxa, por que ele não vai, não sai? Aliás, saiu. Inscreva no nosso canal do YouTube. Tem o Google aqui falando comigo, a mulher do Google aqui tá aqui. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. O Google é fogo, gente. Inscreve no nosso canal do YouTube. Lá no canal do YouTube você tem, olha, toda a nossa programação, todas as lives de segunda, todas as lives de quinta, essas entrevistas, esse bate-papo que a gente faz aqui. A gente tem histórias que despertam, a gente tem, enfim, as lives de yoga do Dan. Temos novidades, né? Quem não tem acompanhado a gente, já a segunda semana de live de yoga, segunda-feira, às 20 horas, lá no nosso canal do YouTube, gente. É só você se inscrever no nosso canal, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais. A gente faz essa live pelo Zoom. Se você só quiser ver a live, você entra no YouTube. Se você quiser participar com o seu rostinho ali, ó, colocar o seu corpinho para mexer e todo mundo ver, você entra no link do Zoom e aí você participa com a gente aqui nesse como é que diz, nessa telinha bacana. Tem o nosso site também. Ô, Toniel, é que legal que a gente já, que você falou de brindar, vamos já falar que a novidade é o Brindando com Histórias, né? Sim, isso aí. Na quarta-feira, agora dia 9, estreia um projeto novo nosso que se chama Brindando com Histórias. Então, a gente vai... Pode falar um pouquinho para eles o que é isso. A gente vai ter uma história do Rubem Alves, e depois a gente tem uma convidada, que é a Andréa Silveira, que é uma psicóloga, trabalha com psicologia social, e que vai trazer para a gente um novo olhar para ler essa história, de que forma que essa história toca as pessoas. Olha lá, Brindando com Histórias, é no nosso Facebook, olha que lindo que ficou, e a gente espera vocês, tá bom? Vamos começar, Daniel? Recados paroquiais foram dados? Não, ainda falta. Tem bastante recados paroquiais. Depois você dá no final, porque o nosso convidado já está ali esperando. Acesse o nosso site, então. O nosso site está sendo reformulado, florescendoser.com.br. Lá você encontra todas as novidades online
Reiki online, floral online. Floral online não, né? O floral, o atendimento para o floral, ele é online, ele é entregue na sua casa. Mesa radiônica online, enfim, todas essas coisas, fora todas as outras nossas práticas que você também pode ver lá, tá bom? Siga a gente no Instagram, @florescendoser, tá bom? E curta a nossa página no Facebook, certo? Então, agora... Se quiser falar com a gente em algum outro canal, temos aqui, ó, florescendoser, @florescendoser.com.br. E tem também, ó, gente, é muita coisa, né? Telegram. O Telegram a gente tem também um Telegram, tem um canal nosso, você pode se inscrever que já vai começar a pintar coisa nova lá também, no Telegram, Florescendo Ser. Agora vamos lá. Quem que fala do nosso convidado aqui? Gente, é com enorme prazer. Vocês sabem que a cada encontro do Conversando com Florescendo Ser, a gente traz um profissional diferente. E a gente tem muito cuidado na escolha dos profissionais. E agora, a gente trouxe para vocês o Antônio Sérgio Gonçalves. Está aí, Antônio Sérgio. O Antônio Sérgio Gonçalves, ele é psicanalista e educador. Ele trabalha no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um órgão ligado ao SUS, não é? E no CAPS ele atende jovens e adultos e também atende no consultório. Vocês terem uma ideia, a versatilidade dele. No CAPS são pessoas, ele atende pessoas com problemas decorrentes do uso abusivo ou dependência de álcool e de outras substâncias. No consultório são as queixas mais variadas. No consultório, o mais jovem tinha 3 anos. E no CAPS, o mais velho tem 85 anos. Uau! E hoje o nosso convidado vai falar com a gente sobre solidão e saúde mental. Bem-vindo, Antônio Sérgio! Olá, boa noite. Olha ele aqui na tela para vocês. Quero agradecer aí esse convite para estar aqui participando desse bate-papo com vocês, é um prazer. O Toniel, Nivanda, Dan, conheci mais recentemente. O Toniel e Nivanda são queridos aí já de muitos anos, né? Enfim, vamos conversar. É difícil a gente achar um tempinho para a gente fazer essa conversa, mas conseguimos. Eu queria só deixar aqui um registro. Na verdade, não foi uma exigência dele para poder falar com a gente. A exigência a contingência, pode-se dizer assim, né? Serviço, muito trabalho. Só ver o que a Nivanda falou. Faz isso, faz isso, faz isso. Então, assim, sobrou sexta-feira. E temos uma galera aqui já, viu, Antônio Sérgio? A gente tem um pessoal aqui bastante, ó. Tem a Priscila Gonçalves, é parente sua? Sobrinha. Sua sobrinha, olha só. A gente tem a Nath Kirsti, a Lili, que é uma companheira nossa, internauta, que está sempre aqui. A Sandra, a Nereide, tem aqui também a Marina Aragão Gonçalves, é tudo parente. Olha só, Antônio Sérgio é ótimo que ele traz a galera, traz a claque, gente. Olha que beleza. É isso daí, ó. Vamos começar a nossa conversa, então. Quem vai, Dan? Tem uma pergunta? Vamos lá, então. Tenho sim. Antônio Sérgio, diz uma coisa pra gente. Por que as pessoas, por vezes, sentem-se muito só, mesmo no meio de outras pessoas? Uma imagem que me vem à cabeça agora é assim, Praça da Sé, antes da pandemia, entrando no metrô, aquele monte de gente, mas cada um é muito solitário, ninguém conversa nem boa tarde, boa noite, bom dia, nada, né? Eu acho que esse é um dos efeitos, né, da vida nas grandes metrópoles, né? Dá essa sensação de muita gente, mas ao mesmo tempo de pessoas com as quais não temos vínculos, né? E, por outro lado, muitas vezes, de certo modo, a pessoa precisa estar no momento mais introspectivo, né? Tem uma frase do Freud que ele cita Goethe, na verdade, que é um poema do Goethe, que eu não vou saber dar a referência aí do poeta, mas ele vai dizer assim: concentrada está sua alma no estreito orifício do molar,
quando Goethe se refere a uma pessoa com dor de dente. Quer dizer, aquela pessoa quando está com uma dor, ela está, né, concentrada, está a sua alma no estreito orifício do molar. Então, assim, em momentos de dor, em momentos de luto, em momentos de perda, né, a gente tem um movimento de um recolhimento do nosso ser. Né? E por mais que estejamos cercados de muitas pessoas, às vezes a gente não está conseguindo se conectar. Né? Então, acho que há diferentes recortes, né? Pode ser desde porque eu estou desconectado mesmo das pessoas, né? São centenas, milhares à minha volta, mas eu não tenho vínculo, eu não tenho uma história com elas, eu não conheço, eu não consigo acessá-las. E muitas vezes porque é uma impossibilidade interna, né? Eu não estou disponível naquele momento. Né? Mesmo com alguém do meu lado segurando a minha mão, muitas vezes eu não consigo me vincular, né? Porque eu preciso fazer, né, um outro trabalho interno. Nossa, muito interessante, é isso mesmo. E por que é tão difícil ficar sozinho? Eu, às vezes, gosto de ficar sozinho, mas não por um período muito longo. Tá faltando alguém para conversar, né? Sim, acho que essas perguntas, né, essas questões, se a gente pensasse, tem o PP e quem sabe o pós-P, o antes, né, o pré-pandemia, acho que tem que ser AP e o PP. Né, a gente vai ter que adotar essas referências. Adorei, né? Olha, não tinha AP e PP. Porque o que é, antes da pandemia, né, quando muitas vezes a gente dizia assim, eu preciso de um tempo, eu quero tirar férias, eu preciso descansar, vou ficar em casa, eu preciso, né, tô com muito compromisso, muita atividade. Hoje a gente vive uma situação que é um paradoxo, né, porque de certo modo as pessoas, não é que elas querem ficar sozinhas, né, elas querem ficar distanciadas, há uma premissa, né, na pandemia de que o distanciamento é uma das formas de prevenção, né, para a gente desacelerar esse contágio, a proliferação aí desse vírus. Por outro lado, para algumas pessoas, de fato, poder ficar só é ficar consigo mesmo. Né? Agora, ficar consigo mesmo, eu posso ter um referencial de ser uma coisa muito boa. Eu vou pensar as minhas questões. Eu quero um tempinho para pensar os meus pensamentos. Muitas vezes, ficar consigo, né, quando isso gera uma inquietação, né, talvez seja um alerta de que, vamos dizer assim, essa pauta, né, que eu tenho, as questões que eu tenho em a ver comigo, elas estão me gerando muita aflição. Então, é aquela situação de muitas vezes a pessoa fica fazendo um monte de coisa, se entrega a um ativismo. Né? Então, liga a televisão, liga para alguém, olha para o celular, olha para a rede social, né? Não tem problema nenhum, redes sociais são uma coisa legal, a gente está agora podendo conversar por meio de uma mídia, estabelecer contatos pelas redes, mas quando eu lanço mão dessas tecnologias, eu lanço mão de uma série de peripécias, né? Porque eu não aguento entrar em contato comigo, né, é que de algum modo algo me assusta, né, algo está me preocupando. Então, para algumas pessoas pode ser bom um tempo, né, pode ser bom um tempo. Esses dias conversando com uma colega, eu dizia assim, ela falava de alguma situação lá da vida dela, eu falava assim, é o seu Wilson, né? Ela falou, Wilson? Que Wilson? Fazendo uma referência ao Náufrago, né? Aquele filme, Wilson, para quem não viu o filme O Náufrago, né? Com o Tom Hanks, se eu não me engano, né? Ele é um náufrago, ele fica sozinho numa ilha, e uma dos restos que ele salva lá do avião é uma bola de vôlei da marca Wilson, né? Então, Wilson vira esse outro com o qual ele faz essa conversa, né? O Wilson ajuda com quem ele tem um interlocutor. Então, quem teve a oportunidade de ver, enfim, vai perceber a importância que tem, né? Muito embora a gente precise, sim, de um tempo consigo para poder pensar as próprias questões. Muito bem. Antônio Sérgio, agora vamos falar
de DP durante a pandemia. Ah, sim, tem o AP, o DP e ensejamos no DP. Então, no DP, quer dizer, durante a pandemia, como é que fica esse tema que a gente está tratando, dessa questão da solidão? Né? Como é que é isso? Como é que você pode falar? Esse distanciamento social, você acha que tem aumentado esse sentimento de solidão, e como que isso está se mostrando? Eu tenho ouvido, né, assim, diversas queixas ou em outros círculos, né, as pessoas fazendo uma referência de que o distanciamento tem feito com que, mesmo tendo a possibilidade de participar de uma live, de uma videochamada, de ligar para as pessoas diariamente, né, tem algo aí que não se satisfaz, né? Eu acho que há algo que fala dessa necessidade humana que a gente tem de contato, né, de contato presencial, de contato físico, necessidade de poder abraçar, de poder estar com o outro, né, aquelas situações assim, que quando está junto, né, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, aí chama faz uma live com a família, fica todo mundo parado na tela, né, né, e aí, né, porque de algum modo quebra a naturalidade, quebra a espontaneidade, né, porque de certo modo é como se as pessoas elas querem o contato, mas não querem exatamente desse jeito. Isso é o que é possível. Agora, sentimento de solidão, de certo modo, a gente poder pensar que assim, nascemos só, né? Mas nós nascemos num tecido, né? A gente, de certo modo, quando alguém nos dá um nome, né? Alguém nos antecipa com as suas expectativas, nos dá um lugar. Né? Claro que no percurso de desenvolvimento de cada um, a pessoa vai constituindo internamente a representação dessas pessoas mais importantes, das pessoas que vão deixando marcas ao longo da vida, né? A gente chama de identificações primárias, que são aquelas pessoas que cuidaram da gente na nossa primeira infância, são as primeiras relações. Né? Aquela brincadeira que se faz com o bebê de cobrir com a fraldinha o rosto, né? Achou, né? E o bebê fica surpreso, uhul, né? O Freud, observando uma vez o seu netinho, né? Ele foi chamar esse jogo, né? De fordar, do alemão, né? Dessa coisa que o netinho jogava um carretel e puxava. Então ele jogava fordar e puxava. E ele ficou observando aquela criança e ele foi intuindo, né, e ele depois foi teorizar que, de certo modo, o que estava ocorrendo ali era esse processo de representação interior do objeto. Quer dizer, eu lanço, ele some da minha vista, mas eu puxo de volta, ele aparece. Para a criança, muito pequenininha, é uma mágica, né, porque quando ela não vê, não existe. Né? Então, crianças pequenas brincando de pique-esconde, ela entra atrás da cortina, do joelho para baixo a gente está vendo a perninha dela, mas ela não vê, ela acha que ela está invisível. Não é assim? Né? Ou está com a boca suja de bolo e pergunta, quem mexeu no bolo? Eu não. Né? Ela não vê, aquilo não existe. Agora, esse processo da gente internalizar, e mesmo não vendo, ou não podendo estar na companhia do outro, o que nos conforta é o quando e o como a gente foi constituindo esses objetos internos, que são essas representações das pessoas queridas ao longo da nossa vida e que a gente prossegue com elas internamente. Né? Eu digo que assim, o término de um ciclo de análise é que quando a gente encerra esse processo de encontro regular com o analista, a gente durante anos da vida da gente, a gente vai fazendo essa conversa interior. Né? A gente tem esse outro introjetado que vai fazendo essa interlocução. Né? Significa que, de certo modo, a gente já introjetou aquela experiência. Né? Agora, para algumas pessoas, há alguns acidentes de percalço, algumas vicissitudes. Então, de certo modo, essa sensação de solidão, ela pode se dar em diferentes matizes, né? Então tem aqueles 50 tons disso, 50 tons daquilo. Eu diria que há inúmeros tons, né, de afetos,
né, sentimentos, assim, estados emocionais que podem nos atingir. Então não dá para dizer assim, não se sinta só, né, você sabe que tem pessoas, né, às vezes essa fala racional não dá conta. Né? É uma coisa interessante isso que você está dizendo, Antônio Sérgio, que eu digo que a gente nesse DP, durante a pandemia, a gente vive olhando assim no meio familiar, por exemplo, é um tobogã de emoções, né? Sempre tem um que está escorregando, sempre tem um que está lá embaixo, e sobe, vai, né? É porque uma coisa, foi legal você falar do DP, né, durante a pandemia. Né, há uma situação que é importante a gente identificar, que é a história de que a gente vive uma ambivalência. Né, ao mesmo tempo que a gente sente falta do outro, né, a gente necessita da presença do outro, a pandemia, a situação do vírus, nos coloca numa situação onde o outro passa a ser percebido como uma ameaça potencial. Né? Se alguém se aproxima do outro e de repente ameaça querer abraçar um contato, aquilo assusta, né? Porque o distanciamento, a máscara, cuidado com as mãos, mantenha 1,5 metro a 2 de distância, quer dizer, mas do ponto de vista dos sentimentos, dos afetos, a gente tem que lidar com uma coisa ambivalente o tempo todo na vida da gente, né, durante a pandemia, que eu preciso do outro e o outro é ameaça. Né? Isso é um choque. Então a gente vai vendo essa montanha-russa, que ora eu cedo, ora eu quero, ora eu não quero, ora eu quero me afastar. E essa situação tem os seus derivados. Né? O que são os derivados quando a gente está confuso? A gente fica irritadiço, a gente fica frustrado, né? A gente fica com raiva. Não é uma raiva de mim, de você, daquele outro. É uma expressão de raiva pela situação. É uma raiva. As pessoas dizem assim, eu não aguento mais. Eu escuto isso, né? Assim, de alguns adolescentes e jovens me dizendo assim, não tenho o que falar, eu estou cansado disso tudo, já deu para mim. Né? Claro que não há alguém que possa, nesse momento, resolver para o outro isso. Né? Mas poder ouvir o outro falar o quanto ele não aguenta mais essa situação. Alguém diz assim para mim, não me importo dessa coisa de estudar online, agora eu não aguento, eu quero ter contato com os meus amigos. Né? Escola não é só estudo, escola é encontrar os amigos. Né? Nossa, quando eu vejo, eu tenho 2 filhas, né, jovens, e eu penso, gente, que dor, porque na nossa memória, o que fica de gratificante da escola era o encontro, era o lugar do encontro. As experiências vividas em conjunto. A troca. Né? Por que viver em conjunto é tão importante? Porque o outro, de certo modo, ele é sujeito e ele é testemunha daquela minha experiência. Quando a gente diz assim, eu acho que hoje também é uma comemoração, né? É uma comemoração de encontros, de ideias, né? Comemorar é lembrar junto. Então, a experiência compartilhada, a experiência com os outros, ela é fundamental para que eu possa, inclusive, internalizar, transformar num repertório onde eu sei que aquilo não é uma fantasia. Né? O Dan estava comigo, a Nivanda lembra dessa conversa, lembra, Otoniel, que você participou e você me perguntou. Então, de certo modo, essa presença do outro ajuda a ancorar, né, essas vivências, essas experiências internamente. Né? Agora, quando eu estou sozinho, né, eu estudei sozinho, eu li sozinho, eu vi um filme sozinho, eu ouvi uma música sozinho, isso há um certo limite, eu fico entre, eu estou sonhando e eu estou vivendo. Né? Então, às vezes, na solidão, há essa queixa, né, da falta desse outro ao nosso lado para compartilhar. Por outro lado, também tenho ouvido os relatos de assim, olha, pelo menos estou conseguindo ver uma série com meu pai. Eu estou conseguindo ver uma série com meu irmão. A gente está assistindo juntos tal coisa. Né? Então, ou estamos lendo um livro juntos. Eu na minha casa, ela na casa dela, mas a gente se liga para conversar. Exatamente. Né? Então, porque é uma exigência, né, psíquica, que a gente precisa que o outro seja testemunha do que eu estou vivendo. Senão eu não sei se eu não estou alucinando. Né?
que com a dificuldade, né, essa coisa de você estar muito sozinho, isso que você falou, eu lembro de tal situação, que eu estava com tal pessoa, eu estava em tal lugar, né, eu estava fazendo tal coisa, e assim, você para pensar, a gente está desde março, desde o dia 20 de março, dentro de casa. Nós aqui, eu, a Nivanda e as 2 filhas, somos 4 pessoas. A gente saiu muito pouco nessa pandemia. Você vai aqui no mercadinho do lado, na necessidade, na farmácia, vai até ali no nosso espaço na Paulista, quando tem um atendimento de urgência, que por sinal é o mesmo lugar onde tem a dentista que atende a gente. Então a gente já foi lá nessa pandemia, porque ninguém merece dor de dente, não é? A dor de cabeça se aguenta, a dor no onde se aguenta, mas dor de dente ninguém merece. Concentrado está a sua alma, né? Goethe foi brilhante, né? Que sensibilidade, né, para poder... E aí eu fico... Tem uma pergunta aqui, só finalizando, eu fico imaginando que a gente daqui a um tempo vai falar, nossa, 2020 é aquele ano que você vai lembrar, é bem isso, assim, ó, eu vou lembrar da tela. Eu vi o Antônio, eu não vejo o Antônio Sérgio faz muito tempo já. Faz o tempo da pandemia inteiro que a gente não se vê. O Dan, eu vi ele durante a pandemia, acho que uma vez ou 2. Ele mora na minha rua. Às vezes a gente deixa um negócio na porta da casa, né? Ele foi buscar essa caneca, então a gente passou para pegar, sabe aquelas coisas? Mas é assim, você vê, oi, tchau, pá, e não confraterniza. É muito louco isso, né? Antônio Tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que é bem interessante, da Eliana. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Você, como analista, consegue perceber as pessoas com essas tendências? O momento que estamos vivendo pode agravar ainda mais esse quadro? Solidão pode matar? E ela tem uma segunda pergunta. Como podemos ajudar essas pessoas e dizer a elas que estamos com elas? Eu acho que a Eliana foi brilhante aí, né? Porque, de certo modo, assim, a gente não precisa esperar necessariamente as pessoas pedirem ajuda, né? A gente, eventualmente, ao conversar com alguém, não precisa nem ser numa videochamada, numa ligação, numa mensagem de texto, né? Tá comentando qualquer outra coisa, mas dizer assim, olha, se precisar de uma conversa, você sabe que você pode me ligar, você sabe que você pode me procurar, né? Quer dizer, isso não, mas ela me conhece, ela sabe que pode, mas é bom lembrar, é bom lembrar que a gente está próximo, né? Eu acho que assim, o Setembro Amarelo, né? Eu acho que ele é um referencial, é um marco, mas a gente tem que lembrar que assim, é triste, mas a gente sabe que essas coisas acontecem em todas as épocas do ano, né? Então acho que é um cuidado, uma sensibilidade de estar atento a quem está próximo, no sentido de poder reafirmar a nossa disponibilidade. Agora, é importante que a pessoa consiga também chamar o outro, né? E agora, a gente vive um momento que chamar o outro ficou mediado, né? Mediado por tecnologia, mediado por... E às vezes as pessoas dizem assim, eu não quero incomodar, né? Eu dou conta sozinho, eu não quero dar trabalho, né? Por mais impressionante que no momento que a pessoa talvez esteja mais precisando, ela diz assim, eu não quero te incomodar com isso, eu não quero incomodar você com os meus problemas, né? Essa sensação de solidão, né? De que ela tem que resolver aquilo sozinha, né? Agora, essa sensação de fraqueza, né, Antônio Sérgio, de incapacidade, é isso? Isso. Alguém há pouco tempo dizia assim para mim, eu acho que eu não estou dando conta com o que eu estou sofrendo durante essa pandemia e tal, né? Às vezes eu tenho uma sensação de que eu vou enlouquecer, né? E eu acho que o problema sou eu. Eu disse assim, eu acho que você tem uma questão, mas não dá para dizer o problema sou eu, né? Há muitas pessoas com várias questões que estão colocadas nesse momento para o mundo, né? Então isso não tem a ver com desempenho, com uma performance individual. A gente vive num coletivo, né? A gente precisa olhar que, de certo modo, sim, isso pode tocar em algumas questões, de
especificamente minhas, mas a gente está falando de uma questão que está nos atravessando a todos, indistintamente. Né? O mundo inteiro, né? Não é que assim, não é a minha cidade, não são os meus amigos, não é o meu círculo social, não, cara. É a cidade, é o estado, o país, o continente, o mundo inteiro, né, cara? Agora, pela escuta de algumas pessoas que fizeram ou alguma tentativa no sentido de atentar, né, contra a própria integridade, os estudos e o que a gente acompanha é assim, não quer dizer que a pessoa quer se destruir, ela quer se livrar muitas vezes de um sentimento, ela quer se livrar de uma situação que para ela está insustentável, né? Essas situações normalmente acontecem naquele momento de desespero, né? A pessoa diz assim, eu não aguento mais, e aí ela tenta qualquer coisa, e esse qualquer coisa muitas vezes se põe num perigo real, né? Ou está com tanta raiva, mas não é raiva de si, é raiva de uma situação que ela não consegue transformar, que ela se sente impotente, né? Então, por exemplo, a raiva de ter que viver fechada em casa, se sente sozinha, não aguenta mais. Então, não é que ela se odeie, que ela quer se machucar, ela não está suportando aquele sentimento, aquele momento, né? Então, acho que poder conversar sobre isso, né? Poder dizer, em algum momento você já te bateu algum desespero, né? As pessoas também ficam constrangidas de falar, né? De assim, eu estava com tanta dor, eu estava me sentindo tão... Nossa, que eu pensava, morrer pode ser um alívio, né? Ao dizer isso, a pessoa assim assusta, mas é importante que ela diga para um outro, que ajude a conversar, diga assim, que bom que você então não prosseguiu, né? Que você não deu esse passo, porque há outras possibilidades, a gente pode buscar juntos, se eu não sei, a gente pode buscar juntos, né? Então acho que se colocar à disposição, né, reafirmar para o outro, dizer assim, olha, a gente pode brigar, mas dizer assim, eu tô com raiva tal, mas assim, você sabe que eu tô com você, né? Você sabe que você pode contar comigo. Eu acho que reafirmar essa posição, ela é um abraço, sabe? Ainda que a distância, é um jeito do outro poder, tá bom, tá. Então tá. É isso que ela fala aqui, né? E vamos dizer que estamos com ela. É exatamente isso, né? Ajudar as pessoas a dizer assim, eu tô com você, né? Isso. Mas é aquela fala encarnada daquele sentimento verdadeiro, né? O que eu chamo de sentimento verdadeiro? Aquela coisa que na pré-pandemia, antes da pandemia, as pessoas assim, e aí, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, me procura, vamos marcar alguma coisa, vai lá em casa um dia desses, né? Aquele chamamento ao encontro que tem um pré-combinado não dito que é proforme, né? Porque ninguém tem tempo, ninguém combina data, e hoje a gente diz assim, puxa, como seria bom marcar um encontro, como seria bom fazer um happy hour, né? Mas antes da pandemia tinha muito disso, né? Nossa, quanto tempo, precisamos conversar, nossa, me procura, não, eu vou te ligar, pode deixar, não, vamos marcar alguma coisa, né? Que faz parte um pouco do, e aí, tudo bem? A resposta tem que ser, tudo, e você? Não, tudo bem também. Se você falava para alguém tudo bem, e a pessoa falava, então, deixa eu te falar uma coisa. Agora não dá, desculpa, mas outra hora a gente se fala. É a tal principalmente a fala desimplicada, né? Uma fala que não tem implicação afetiva. E assim, também não quero que ninguém se sinta culpado de dizer assim, então eu tenho que doar, né? Tem uma música do Djavan que diz, né? Difícil é não ter e ter que ter para dar, né? Muitas vezes assim, a gente pode, não, eu vou dar um café da manhã, eu vou dar uma cesta básica, eu vou ajudar pagando uma conta, mas assim, a disponibilidade para investir no outro, nós também temos limitações. Né? Há um tanto da nossa energia vital, da nossa libido, né? Como a gente diz em psicanálise, essa energia de vida a gente chama de libido. A gente precisa, para se auto-investir, para levantar de manhã, lavar o rosto, tomar um banho, dizer, ok, pronto, eu vou trabalhar, eu vou encontrar os outros. Há um mínimo de energia que é necessária de auto-investimento para que a gente se cuide e se sustente no dia a dia.
um outro tanto dela a gente investe no trabalho, investe nos amigos. As pessoas dizem, mas libido mas libido não é outra coisa. Não, é libido, né? O Freud dizia assim, a energia sexual é a energia devida, não confundir com genitalidade, com ato sexual, né? A libido é o que a gente diz assim, ter tesão no trabalho é muito bom, ter tesão com os amigos, fazer uma coisa com tesão com a família, né? Para isso a gente precisa. Agora, a gente tem uma limitação. Tanto que quando alguém está enlutado, o seu ser precisa de tanto autoinvestimento, né? Quer dizer, a sua libido vai lá para o estreito orifício do molar, que não há quem consiga trazer esse sujeito para fora. Dizer, não, para com isso, para de chorar, põe uma roupa colorida, vamos para uma festa. A pessoa olha para aquilo e ela não dá conta, porque ela não tem, né, aquilo que é demandado que ela possa dar, que é investir nas pessoas, na festa, na balada. Não é possível, aquilo não vai acontecer, né? E o luto também é singular. Eu posso ter perdido uma pessoa querida, mas eu posso ter perdido um amigo, eu posso ter perdido aquele evento, eu posso ter perdido um pet, né, um animalzinho de estimação. Alguém diz, mas era só um peixinho, né? Assim, bom, um peixinho foi muito investido, foi muito cuidado, foi muito amado, e vai ser proporcional à dor, né? Só um peixinho é ótimo, né? Como assim? Eu te dou outro. Te dou outro. Não, gente, não é assim, né? Não é. Leva um tempo para que a gente faça o luto, para que a gente elabore, para que a gente tenha condições de investir novamente, amar novamente, né? Mas precisa fazer esse trabalho. Quando a gente não nos é permitido fazer esse trabalho, né? O luto ele vira melancolia, né? Que seria a depressão maior, que é aquele estado que o Freud, ele tem uma frase em um artigo dele, chama Luto e Melancolia, que ele diz assim, a sombra do objeto caiu sobre o eu, a sombra do objeto perdido, né? Então o meu eu fica confundido com a dor. Então muitas vezes, inclusive, né, lembrando que a Elaine, né, falou sobre a questão do suicídio, muitas vezes a dor tem a ver com essa sombra do objeto perdido. Né, ela cai sobre o eu e eu fico identificado com aquela perda. Eu fico atormentado por aquela dor. Eliana. Né? Então, essa frase é simples e ela é tão representativa. Né? Então, há um tempo para que a gente elabore essa perda, para que a sombra não fique sobre o eu. Né? Para que a dor não nos recubra. Né? Nossa, eu acho muito interessante. Eu só queria colocar um pequeno parênteses aí, porque assim, na medicina tradicional chinesa, a gente tem os ciclos, né, de luminosidade e falta de luminosidade, né? A gente nem chama de escuridão, é falta de luz. Então, quando a gente passa por esses ciclos, é muito natural do ser humano passar por isso e viver esse ciclo. Só que quando a gente escolhe viver o luto muito, aí é que começa a dar um problema, porque a gente não consegue dar, acho que aquele ciclo de retorno, a gente não consegue às vezes sair disso. Isso. Né? E aí muitas vezes é importante poder saber que é possível pedir ajuda. Sim. Né? Isso é mais legal. Buscar ajuda, buscar profissionais, né? Acho que eu estava na escuta, né, no início do programa, assim, o SUS, o Sistema Único de Saúde, conta com esses dispositivos. A gente chama de rede de atenção psicossocial, que não são só os CAPs, né? Tem CAPs adulto, CAPs álcool e drogas, CAPs infantil, mas também tem as unidades básicas de saúde, as equipes de estratégia de saúde da família. Tem suporte que a gente chama de suporte matricial, com psiquiatras, psicólogos, né? Então, essa rede capilar de cuidado, o SUS que andou durante muito tempo apanhando, sofrendo tanto, né? Eu diria que nos últimos tempos recentes pré-pandemia, né? Essa coisa de que o que é público não é bom, vamos acabar com tudo, privatizar, quer dizer, não é bom, mas vamos vender, porque tem muita gente interessada em comprar e privatizar isso, né? Lógico. Mas assim, com a pandemia, né, a resposta do SUS foi fantástica. Resposta do SUS no sentido, eu saio todo dia para trabalhar e eu não parei nenhum dia, né? Eu e todos os meus companheiros aí, trabalhadores da saúde, estão lá na linha de frente,
né? Então, essa possibilidade de saber que existe essa rede capilar, ou existem outras redes alternativas também, há outros serviços que podem ser procurados, para ajudar quando a pessoa, como o Dan lembrou, né, não consegue fazer esse caminho de volta. Vamos dizer assim, esse manto da perda, da sombra do objeto perdido caiu sobre o eu, que o eu se misturou naquilo, ele não consegue sair, como se caísse um grande manto e a pessoa não consegue sair de lá de baixo, né? Então, não tem problema, né? Em alguns momentos da vida a gente precisa sim, né? Precisa de uma mãozinha. Precisa mesmo, né? Legal. É isso aí. Antônio Sérgio, a gente tinha falado no nosso esquenta, né, quando a gente encontrou, algumas coisas interessantes sobre a questão da violência que tem aumentado nessa época de pandemia. Eu acho que você já acabou, claro, respondendo um monte de coisa, não sei se daria para a gente conversar um pouco mais sobre isso, a violência com crianças e com mulheres. Isso, acho que a gente tem uma questão que tem sido verificada, inclusive muitas estratégias foram montadas, até aquela da própria mulher fazer um X com o batom X vermelho e poder rapidamente mostrar na farmácia, né, mostrar em algum lugar, né, e a gente divulgar essa ideia de que se alguém te mostrar, uma mulher mostrar um xizinho vermelho e fechar a mão, ela está pedindo ajuda. Né? Há uma coisa da nossa cultura ainda patriarcal, machista, de que assunto de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Que quer dizer, é como se autorizasse, né, a propriedade do outro sobre o outro, né? Agora, o que isso se agravou com a pandemia? Com essa história dos isolamentos, o distanciamento, as pessoas, né, se possível, fiquem em casa. O que acontece? As pessoas deixaram de se amar, de se respeitar? O que a pandemia pode estar suscitando? Né? Lembrar que assim, nós somos seres sociais, sujeitos sociais. Né? A gente se constitui de bebê na relação com o outro, né? A gente precisa desse outro, o olhar do outro, para a gente poder se reconhecer naquele olhar e se perceber sujeito. Isso a gente vai fazendo ao longo da vida. A gente se depara num momento onde o outro também vive essa história de uma possível ameaça, né? E nos isolamentos das casas, onde muitas vezes ficam duas pessoas, 2 adultos e uma criança, 2 adultos e 5 crianças, 2 adultos e 8 crianças, né? O que acontece? Toda essa intensidade de afetos e ambivalência vivida, de raiva, frustração, ódio, irritabilidade, ela fica restrita àquele grupo, né? E aí o que acontece? A gente tem uma relação de poder desigual, assimétrica, né? Então, já havia, não é que a pandemia criou essa assimetria, já havia uma assimetria. Né? A gente já assistia, infelizmente, a casos, aumento de feminicídio, mas também aumento das denúncias, que é uma coisa boa, né? que é um passo importante e dificílimo. Né? A pessoa, muitas vezes, nessa ambivalência de parar com esse ciclo de agressão, né? Muitas vezes aquilo resulta de dizer assim, mas se eu denunciar, eu gosto dele, né? Eu o amo, eu sei que ele me ama, eu vou denunciar, ele vai ser preso. Não, eu não vou. Coitadinho, né? Não, é porque ele está nervoso, ele está com problemas. Uma vez uma pessoa me dizia, depois de um longo ciclo de anos de sofrer violência, dizia assim, não, ele não é mau, né? Eu sei que ele me ama, meus filhos. O único problema é que quando ele bebe um pouco, ele fica um pouquinho mais agressivo, ele perde a paciência com a gente. Aí eu perguntei com que frequência isso acontece dele beber um pouquinho mais. É quase todos os dias. Então, assim, um perigo real, iminente, de risco de morte para aquela mulher, para os seus filhos, né? Era relativizado por essa confusão dessa ambivalência emocional. Quer dizer, eu estou sozinho lá, eu me sinto muitas vezes numa situação de refém, alguém que está se sentindo sequestrado na própria casa, né? Agora, o distanciamento corrobora, em diferentes perspectivas, numa que está deixando as pessoas isoladas, né, em pequenas frações, em pequenas células. Eu não tenho quem trocar.
eu não saio, eu não posso circular, eu não posso de repente falar, olha, ontem ele me empurrou, alguém do trabalho diz assim, você não pode permitir isso. Não, ontem ele me xingou, ele me chamou de palavras, a pessoa tem que dizer, e como é que é isso para você? Né? Não, foi só um tapa. Não, mas qual é o limite? Né? Então, na medida em que eu não tenho contato, eu não circulo, eu não vejo o mundo lá fora, eu não vejo a vida lá fora, isso talvez possa intensificar esse sentimento de solidão. Eu estou sozinho aqui com o meu problema. Né? Ou, tá ruim, mas pode ficar pior, então é melhor deixar como tá. É ruim com ele, pior sem ele, né? Isso. Então, acho que há um agudizamento de um fenômeno que a gente já tinha, né, antes da pandemia, e que agora, de fato, há situações onde há pessoas correndo risco. Né? Agora, é importante discutir as assimetrias nas relações, e quando há assimetria, há uma relação desigual de poder. Né? Eu posso perder a cabeça e entrar numa franca discussão com outro que é igual a mim e tem condição de se defender. Verbalmente que seja. Agora, quando eu faço isso, quando eu tenho um lugar de autoridade sobre a criança, quando eu tenho a força física, eu tenho o poder econômico, né, a relação está toda desigual. E a probabilidade daquilo ir escada abaixo, né, eu uso até a ideia da escada abaixo, porque muitas vezes é o relato que a gente ouve. Eu caí da escada. Né, eu tropecei em casa. Então, assim, a coisa vai escada abaixo muito rápido. Né? Então, é importante, eu acho que assim, não, eu sei que eles estão bem. Não, liga para um familiar, liga para um amigo, vamos nos conversar, vamos fazer uma live, vamos conversar, fazer uma videochamada, né? Se fazer um pouco presente. Né? Solidarizar-se, né? Solidariedade, né? Não dá para encontrar presencialmente, vamos tentar outras formas de encontro, não vamos dizer, não deram notícia, está tudo bem. Né? Tem uma coisa, né, Antônio Sérgio, você falando, eu lembrei de uma coisa que diz que de perto ninguém é normal, né? Essa história do normal é muito interessante, né? Porque a ideia do normal, ela vem da norma, né? Ao mesmo tempo que fala daquilo que é o comum e aquilo vira norma, né? Há normas horríveis na nossa história de sociedade. Né? Normas horríveis. Era normal, né, um senhor de engenho ter o moleque que era espancado quando o filho do fazendeiro aprontava. Era normal. Né? Era normal você queimar mulheres que mostravam uma certa independência ou muitas vezes resistia, né, a algumas investidas, né, insidiosas de outros homens, né, de serem acusadas de hereges, de bruxas, né, de serem torturadas. Isso já foi normal. Né? Então a ideia do normal, da norma, ela é alguma coisa que sempre precisa poder ser questionada. Né? Porque, de fato, nós não somos normais, nós somos singulares. Né? Nós somos singulares. Normal é convenção, é aquilo que é mais comum. O que é comum não quer dizer necessariamente que é bom. Sim, né? Claro. Hoje, por exemplo, tem sido normal, né? Normal não, ainda não é normal, mas tem crescido a frequência, o que a gente chama de cultura de ódio. Né, as pessoas se expressarem nas redes sociais ainda mais o seu ódio às diferenças. Né? Então, eu tenho receio de que isso fique normal. Porque quando fica normal, né, é aquilo que diz assim, a norma fascista é aquilo que se normaliza da violência e da barbárie contra a própria sociedade. Né? Então, quando a gente fala de pessoas, eu gosto de pensar a ideia de subjetividades, singularidades, porque a gente se constitui de modo distinto. Né? Não dá para dizer, eu tô muito triste. Por quê? Tá um dia lindo lá fora. Não, respeita, né, o meu direito de ser triste. Né? Tem um psiquiatra, assim, acho que é importante falar dele, ele já é falecido, foi um grande psiquiatra infantil, um psicoterapeuta de crianças incrível, que ele dizia uma coisa que era assim,
em defesa do meu direito de ser triste, né? Ele escreve um artigo, ele não fez um percurso acadêmico muito longo, ele era psiquiatra, Oswaldo de Loreto, mas ele ganhou um título de doutor honoris, né, de psicologia, porque ele diz assim, em defesa do meu direito de ser triste. Ele escreve esse artigo uns anos antes de morrer, e ele publica quando veio aquela febre dos antidepressivos. E uma revista famosa da época coloca uma matéria de capa, a pílula da felicidade. Né? Ele vai dizer assim, bendita seja a tristeza que me impede de comemorar a perda de um amigo, né? De ficar feliz na perda de um amigo. Então, os afetos, eles são relacionais, né? Se eu não sei o que é a dor, eu não sei o que é a alegria. Se eu não sei o que é fazer o luto, né, eu não vou saber fazer novas relações, novos investimentos. Sim, claro. Né? Então, em defesa do meu direito de ser triste, ele vai dizer, não, eu não estou fazendo uma apologia da tristeza. Ele vai dizer assim, eu estou fazendo uma defesa de que a gente respeite os nossos afetos. Né? Eu preciso poder viver minha tristeza para poder viver minhas alegrias. E, de repente, a gente se viu numa sociedade que alguém não pode falar, o que você tem? Ah, estou meio triste. Para! Você está deprimido, você precisa tomar alguma coisa, você precisa de um médico. Né? Né? Daqui a pouco a gente vai sorrir e vai dizer assim, você não pode, esse sorriso pode ser um transtorno de riso infundado, você precisa ser medicado. Você tem sorrido muito com frequência, isso é preocupante. Então, tá rindo do quê, né? Isso. Ao tentar patologizar os afetos, muita gente, a gente está produzindo o quê? Uma desumanização, né? Um desreconhecimento do sujeito, da sua condição humana. Nossa, é muito forte isso. Para a gente que trabalha, por exemplo, como eu trabalho com a coisa da narração de histórias, né? O quanto eu trabalhei 25 anos contando histórias em escolas. E o quanto era difícil, alguns pais achavam que não podia contar história triste. Né? Não podia contar história que falasse de morte, por exemplo. Muito interessante isso, né? Sim, uma época tinham as histórias reeditadas para ficarem chamadas de politicamente correto. Sim, né? Do próprio Monteiro Lobato. Você não pode cantar atirei o pau no gato, né? Não atirem o pau no gato. Quer dizer, não é, a gente não tem que fazer apologia da violência aos animais, né? Mas há um folclore e precisa ser contextualizado, né? É preciso se entender aquele contexto. Ah, não, as pessoas dizem assim, não, você é psicanalista, tem a ver com Freud? Não, Freud era machista. Freud era machista, ele falou da inveja do pênis. Né? Absolutamente uma mulher que se valorize, fale do seu lugar, de tal, ela não pode aceitar nada da psicanálise. Que são equívocos, na verdade. Eu sei que não há uma má fé nisso, mas é um equívoco de não entender que é um homem que falou há 100 anos atrás. E, muito ao contrário, ele teve um papel muito grande no sentido de dar voz ao sofrimento feminino numa sociedade absolutamente repressora sexualmente, de moral e costumes, uma era pós-vitoriana. Ele vai falar do desejo feminino, ele vai falar da sexualidade. Então, ele na verdade, ele deu voz àquelas mulheres que, ao não poder falar, né, tinham seus sintomas no corpo, o corpo paralisava, né? O que a gente chama de sintomas, né? De uma manifestação que para a gente faz uma precisão de diferenciação aí que é diferente da psicossomática. A gente diz assim, é uma situação de conversão. Né? Aquilo que eu não posso dizer, aquilo que eu não consigo comunicar, eu digo por uma parte do meu corpo que adoece e manifesta o seu sofrimento. Né? Então as paralisias da cintura para baixo, né, era um dos sintomas mais frequentes da histeria na época do Freud. Né? Claro, as mulheres não podiam dizer, elas sequer podiam pensar sobre qualquer sensação do próprio corpo. Né? Então é importante dizer, não, o cara não foi um machista. Fora de contexto pode parecer, mas ele teve um papel extremamente importante de marcar um caráter subversivo da psicanálise. Né?
A psicanálise ela fica viva na medida em que se ela mantiver esse frescor de poder questionar, né? Questionar a norma, questionar os discursos, questionar o que não é dito, né? Então, ela também faz uma narrativa que problematiza o que está aí, né? A narrativa dos contos de fadas, né, e dos contos, dos contos infantis, dos contos de tradição oral, elas são fundamentais porque elas são brinquedos, né, da fantasia do desenvolvimento das crianças. Elas dão repertório para a criança conseguir lidar e resolver algum conflito, né? É muito interessante, né, porque o Walter Benjamin, né, que escreveu sobre o papel do narrador, diz uma coisa super importante com relação a isso, né, que quando o ouvinte ouve uma história, ele choca os ovos da própria experiência. Então, ele vai revisitar a sua história. Isso é que acontece com Sherazade, né? Uhum. O rei Sheriak queria matar todas as mulheres, e depois de ouvir as histórias muito bem contadas, com as metáforas e todo o requinte da Sherazade, ele acaba perdoando. Assim Mas foi um processo, né? Todo esse processo. Foram 1001 noites. Que eu acho que lembrar disso não é só pelo lado, muitas vezes curioso, mas pelo lado de lembrar que as coisas são processo, né? E a gente vive numa sociedade muito acelerada, quer respostas imediatas, mas isso não muda, isso não se altera, né? Calma, tem um caminhar, né? Levou anos muitas vezes para configurar aí um jeito de sofrer de uma dor, então precisa de um tempo e de um processo, né? A narrativa tem um poder, né, tão grande que eu já tinha ouvido vários relatos, por exemplo, de vítimas ou parentes de pessoas que desapareceram na época dos regimes autoritários, né, ou foram torturadas. E aí, num evento, uma vez no nosso departamento, Formação em Psicanálise no Instituto SEDES, a gente fez um evento e pôde vir a abuela, né, presidente lá das abuelas da Plaza de Maio. Né? Eu já tinha ouvido várias narrativas, eu tinha lido, né? Mas ao ouvir, né, ela abriu um evento numa sexta-noite e essa abuela, o netinho dela não havia sido encontrado, e ele foi recentemente. Ele foi, porque ele foi separado da filha dela ainda bebê e a mãe foi morta na Argentina, né? E ela tinha esperança, já havia encontrado muitos outros netos de muitas companheiras, mas o dela ainda não. E ela dizia, eu não vou desistir. Mas ao fazer essa sua narrativa, esse seu testemunho, né, foram pouquíssimas pessoas naquele auditório, num evento científico, político-científico, né, que não se emocionaram. Né? Essa força do depoimento, a força do testemunho, né? Exatamente. Né? Isso é uma coisa que é incrível, assim, né? Vem uma carga afetiva intensa. Exatamente. Bom, Antônio Sérgio, a gente puxando aqui o nosso tema, né, que é solidão e saúde mental, como é que a solidão pode afetar a saúde mental? Essa coisa, as pessoas estão vivendo numa solidão hoje em dia, né? Algumas com um pouco mais de gente em casa, mas essa solidão do ser humano, né? De não poder. Como é que isso afeta a saúde mental das pessoas? A gente diz que o próprio conceito de saúde mental, ele entra em choque com o conceito de saúde tradicional, né? Aquele conceito, a saúde é um bem-estar físico, ausência de não sei o que. A nossa saúde mental, ela não é um bem pronto e acabado, né? Que bom, senão a gente provavelmente viraria uma estátua, né? Ficaria catatônico, né? Parado, congelado, com um sorriso ou com uma expressão de dor, né? É dinâmico. Então, a gente vai interagindo e vai vivendo diferentes situações. Agora, essa é uma questão que, de fato, a gente não tem como dizer vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Mas, de certo modo, essa experiência vai impactar, e impactar de modos muito distintos. O que significa para alguém que entra na adolescência nesse ano da pandemia? Né? O que é para uma menina, né, que tem a sua menstruação e ela
bom, ela vai poder conversar disso, ela vai poder encontrar as colegas, talvez no final do ano, o ano que vem. Ela não teve a amiga do lado, ela não pôde se encontrar na escola e dizer aconteceu comigo. Quer dizer, essa situação de não poder viver algumas coisas de fato, há perdas, né? O que significa um avô, uma avó que não pôde pegar o seu netinho no primeiro ano de vida, e de repente talvez vai encontrar o netinho quando o netinho estiver andando, né? Exatamente. Ou o medo de muitas vezes, e isso é um dado de realidade, que alguns não vão ter essa oportunidade, né? Porque não dá para dizer assim, ó, eu quero a compensação de 1 ano a mais de vida quando tudo isso passar, né? Porque a gente já, pela própria pandemia, a gente já passou tristemente dessa marca, né, de mais de 120 mil pessoas. 125 mil hoje, a gente viu. Decorrentes da pandemia, fora as outras mortes, né? Fora o resto, do ciclo da vida mesmo. Então, algumas coisas não vai haver reposição. Não adianta eu judicializar o tema, entrar na justiça e falar, eu quero esses meses de volta, né, com juros e correção monetária. Mas isso vai impactar as pessoas no sentido de dizer o que a gente não pôde viver partilhando, né? Tem efeitos muito distintos para as pessoas diferentes em diferentes momentos de vida, né? Algumas pessoas, eu acredito que estão aproveitando para refletir sobre o que é fundamental, o que é prioridade, quais são seus valores, né? Estão se dando conta que talvez aquela vida corrida, acelerada, com desencontros, com muita gente em volta, mas sem encontros, não faz sentido mais. Prefere pensar uma vida, né, regida por uma outra lógica, né? Mas algumas pessoas talvez não consigam ter essa sensibilidade ou vão sentir os efeitos, né? Talvez alguns efeitos sobre o corpo, né? Porque o Covid atinge o corpo diretamente, né? Claro que sem corpo não há psiquismo, não há alma, né? No sentido da psique, mas e esses sintomas não visíveis agora, que não dá para detectar, né? Com oxímetro, não dá para detectar com termômetro, né? Alguém que está tão quieto, alguém que parou de falar de si, alguém que escrevia tanto parou de escrever, alguém que gostava de desenhar não desenha mais, alguém que gostava e de repente parou daquele gostar. Então, de algum modo, a gente ainda vai ter que se deparar e vai ter que se preparar, né? Algumas organizações, assim, felizmente eu trabalho numa organização que ela está disponibilizando assistência psicológica para todos os seus colaboradores. Não é obrigatório, mas quem necessitar tem atendimento online, né, com psicoterapeutas da clínica dessa organização social, para poder receber um suporte psicológico nesse momento, né? Então, eu sei que tem algumas outras empresas que estão se mobilizando, alguns outros grupos que têm feito trabalhos voluntários. A gente tem participado de um coletivo de psicanalistas que tem ofertado horário gratuitamente até o final da pandemia ou o final desse ano para profissionais que estão na linha de frente da Covid, né? Então fizemos uma parceria inicialmente com a Santa Casa de São Paulo, depois entraram 5 hospitais municipais, já temos até trabalhadores de um hospital em Minas Gerais que estão podendo contar, se desejarem, de atendimento com um dos psicanalistas dessa rede, né? Então, as pessoas, de acordo com a sua disponibilidade de agenda, disponibilizaram, olha, eu posso oferecer um horário na semana, eu posso oferecer 2 horários, né? Se solidarizando e compreendendo, né, a delicadeza desse momento, porque a gente talvez não precise esperar estourar lá na frente, né? É possível cuidar agora, né? Acho que isso é uma coisa super importante, Antônio Sérgio, que você está trazendo, que a gente brinca e fala assim, nós estamos entrando no escambo, né? Mas, na verdade, é isso mesmo. Acho que é a hora da gente fazer trocas, né? A gente sempre trabalha isso nas lives. E agora, faz o quê? Né? Essa coisa de você se solidarizar com alguém, essa coisa de você telefonar, os profissionais que podem fazer coisas, eu acho que é isso, a hora é essa, né? No CAPS a gente tem trocado também entre trabalhadores,
né? Então tem Olha que legal. Trabalhadores de saúde lá que aplicam reiki, fazem auriculoterapia, o outro oferece um alongamento, o outro trabalha com música, então tem oferecido um momento de vamos sentar aqui em volta, vamos pegar alguns instrumentos e vou tocar algumas músicas, a gente não precisa falar nada, né? Ou alguém num dado momento propõe uma intervenção de dizer assim, vamos abrir um momento que quem quiser falar do seu sentimento, traga aqui. Então são pequenos momentos ao longo do dia, né, de prática de troca de cuidados, que não pode ser compulsório, né? Agora você tem que vir fazer um alongamento comigo, agora você tem que fazer uma meditação, né? Mas de poder saber que existem esses recursos à disposição, né? Quer conversar com alguém? Não, tem alguém que está disponível. Não, você quer participar de uma coisa mantendo o distanciamento, com máscara e tudo, participar de uma atividade coletiva, a gente consegue fazer internamente com a equipe também. Deixa eu te falar uma coisa, essa situação, né, da pandemia, ela acaba levando a gente, muitas das vezes, num estado depressivo, né? A gente entra numa depressão e às vezes não consegue nem detectar, às vezes, eu tô deprimido, às vezes você acha que você tá mal, é aquilo que você estava falando lá no começo, né? Nossa, eu tô triste, mas eu sou privilegiado, eu tenho internet, eu tenho comida, eu tô sobrevivendo, tem gente, e você vai ficando nesse estado depressivo e tal. Como é que a gente pode orientar uma pessoa que está iniciando um processo depressivo, até para ela poder identificar isso, porque às vezes a pessoa não identifica, né? Eu falo que é aquela brincadeira perigosa, né, de correr na ladeira, né? A gente começa a correr na ladeira, parece que não precisa de muita energia quando a gente não tem. O corpo da gente vai ganhando velocidade, acelerando, e uma hora a gente tropeça, né? É inevitável que a gente perca o controle das passadas. Sim, muita gente tem dito assim, não quer nem falar do seu sentimento dizendo, não, eu tô bem. Não, mas diga como é que tá. É que eu acho que é muito egoísmo da minha parte falar o quanto tá ruim tudo isso, porque eu tenho casa, eu tenho possibilidade de fazer aula online, tenho boa internet, porque tem gente que não tem. Eu vi uma reportagem que tem criança que não tem internet para estudar, né? Que elas compartilham um único celular entre os vizinhos. Então a pessoa se sente culpada, né, de sofrer. Então, assim, eu não tenho nem o direito de sofrer. E aquilo que a gente estava dizendo, a dor é muito singular, né? Não dá para a gente se negar. E aí a gente entra nesse processo de correr ladeira abaixo. A gente mesmo começa a não respeitar o próprio sentimento. Então, falar da própria dor nesse momento, se eu tenho um teto, nossa, é egoísmo. Né? Eu posso ir num analista, eu posso ir num psicoterapeuta, eu posso ir na meditação, eu sou alguém que é uma elite privilegiada, eu não devia me queixar, né? Então, acho que a gente precisa olhar como é que está se montando essa equação, né? E é importante olhar antes que destrambelhe ladeira abaixo, sabe assim? Que é a hora que a gente perde a coordenação das passadas, e aí é inevitável talvez uma queda aí com consequências, né? Porque de fato há essa ideia de que, principalmente se você fica assistindo e sendo bombardeado, né? É uma medida difícil de se encontrar. Eu preciso me manter conectado com o mundo, eu preciso saber o que está acontecendo lá fora, mas ao mesmo tempo, alguns telejornais, alguns podcasts que ficam o tempo todo só falando daquilo, chega uma hora, vai dando, né, um estado de não aguento mais. Então, a gente precisa conseguir se reorganizar de um tempo de tela, se reorganizar de um tempo de notícia, né, se reorganizar de um tempo de geladeira, né? Nossa, isso é verdade. Né? A gente compra pela internet, chega ao supermercado em casa, e quem não tem dinheiro para fazer compra? Né? Então as pessoas começam a se sentir culpadas, e aí assim, eu não tenho vontade de comer porque eu me sinto muito mal de ter tanto e outros que não têm. Né? Agora, é importante, acho que o primeiro passo é poder falar. Né? A Elisângela está falando aqui, bate até culpa por se sentir privilegiada. É exatamente isso. Isso, porque não perdeu ninguém próximo, né? Não perdeu ninguém. Então, assim, é melhor eu não reclamar, né? Porque vai que, né?
vai que alguma coisa... horror, né? Às vezes tem uma fantasia inconsciente de que, assim, fica quietinho aí no teu lugar, sabe? Que você não sabe o que está acontecendo lá fora. Se você der um pio aí, pode ter consequências para você. E aí eu me sufoco com a minha própria dor, com a minha própria angústia, né? E não vai acontecer nada. Você pode falar do teu sentimento, né? Você vai ver que, inclusive, ao falar da sua angústia, né, você vai se ouvir diferente de quando você só estava se ouvindo no pensamento. Né? A gente colocar em palavras já um processo diferente no nosso psiquismo. Eu já me coloco numa certa gramática, né? Por isso que dizer a um outro, e um outro que me faz essa interlocução, né? Me tira de um lugar, de um pensamento, muitas vezes, que eu faço pensamentos malucos comigo mesmo. Eu sou capaz de pensar coisas absolutamente sem lógica, sem coerência, mas que no meu pensamento está perfeito, né? Mas ao dizer para o outro, eu falo, nossa, eu ia te contar tal coisa que, nossa, agora falando disso parece bizarro, porque não é bem assim que a coisa aconteceu, né? Então, só no pensamento de livre ideia, né, as coisas às vezes perdem um pouco o solo. Ao contar para o outro, eu me prendo a uma gramática, a uma sintaxe, a algo que me obriga a me tornar inteligível ao outro. Esse esforço de me tornar inteligível ao outro começa a organizar meu pensamento. Agora, eu preciso que um outro me escute e diga: o que você falou que eu não entendi? Não, peraí, deixa eu ver. O que eu estava dizendo, isso me ajuda a me organizar. Me acalma, né? Me acalma a alma. Né? Legal isso. Compartilhar, né, gente? Tem a coisa do compartilhar, e uma coisa que a gente conversa muito, né, meninas, é sobre a questão do julgamento, né? Esse gabinete do ódio, esse ódio que existe aqui, é tudo uma questão de julgamento, por que que... Né? E a gente, de repente, sair dessa onda do julgamento do outro, né, pode ser uma contribuição. Sim, porque muitas vezes, né, a gente entra no ódio ao ódio, né? E é uma relação delicada, porque mobiliza tanta coisa ruim dentro da gente, né, que é capaz de mobilizar inclusive o ódio que há em nós, né? Potencialmente todos temos capacidade e potencialidade de fazer coisas terríveis, né? Mas também temos de fazer coisas incríveis, fantásticas, construir, fazer coisas generosas, coisas edificantes, coisas benéficas, mas a gente também é capaz de ser destrutivo, né? E eu digo que assim, o gabinete do ódio, né, ou essa disseminação, porque não é que se inventou o ódio já havia, só que de certo modo a gente conseguiu durante um tempo um certo pacto social, né, onde as pessoas assim tinham racismo, tinham uma xenofobia, tinham uma homofobia, mas algo dizia para ela, a cultura, a sociedade dizia, quieto, você não tem o direito de falar isso. Você não tem o direito de botar o pé no caminho do outro para o outro tropeçar. Isso é errado. E ele segurava seus monstrinhos dentro dele. Porque assim, né? Você tem seus monstrinhos, não quer cuidar deles, ok, mantém eles guardados aí com você. Você não tem o direito de liberar seus monstrinhos. Mas quando a gente tem um momento onde figuras públicas, figuras que falam de um lugar de autoridade, é importante lembrar que quem tem o poder não são essas pessoas. Né, é o lugar de empoderamento. Né, e o empoderamento, né, ele foi elevado também pode ser destituído, podemos elevar outras. Né? Então, o que a gente não pode fazer é se equiparar, se equivaler ao ódio. Então, daqui a pouco a gente faz um contra-ódio que fica tão odioso quanto. Né? Então a gente tem que dizer, tem alguns pensadores aí que têm debatido muito como conversar com um fascista, né? É possível conversar com um fascista. E a primeira coisa é não entre na lógica de ódio do outro. Exatamente. Né? Não entre, porque o ódio, assim como o medo, ele é irracional. Então, aparentemente começa uma conversa. Não, nós só estamos discutindo opiniões. Eu sou livre na democracia para trazer minha opinião. Não é mais opinião quando põe em risco a existência minha ou de qualquer outro. Se põe em risco a integridade minha ou de alguém, não é uma questão de opinião, né? É uma questão de existência, né? E resistência.
né? É uma questão de um posicionamento político, que a pergunta não é, será que eu devo? Eu tenho que me posicionar. Eu não posso banalizar, né? Aquela frase que disse, eu não lembro do autor dela, mas que diz, se você assiste uma situação de opressão, né, e não se posiciona, você tomou partido do opressor, né? Você tomou o lado do mais forte. Então, assim, a suposta neutralidade, muitas vezes, né, não, eu não quero me envolver, eu não gosto, né, tudo bem, você não precisa se filiar a nenhum partido, não precisa ser partidário, mas a questão de não tomar posição frente a uma violência, frente a uma situação de opressão, é tomar um lado. A tua neutralidade é um posicionamento ao lado do opressor, do violento, do mais forte, né? Então, mas sempre que não seja nesse registro de me equiparar, né, para contrapor, né? Eu tenho que contrapor de um outro jeito, né? Eu acho que ferramentas não faltam, né? Instrumentos não faltam. Sim. Cada pessoa música, a poesia, a arte. Exatamente. Né? Eu lembro que a Elisângela lá antes falou da questão das histórias africanas, né? Tem muitos lugares na África onde tem uma discussão, por exemplo, e eles vão procurar o griot, que é o grande sábio, né? E aí, se duas pessoas estão brigando, o griot não fala você está certo, você está errado. Ele conta uma história, e cada um, como os africanos dizem, vê o mundo com o coração que tem. Né? Mas ele deu a contribuição dele. Né? Ou mesmo aquela história que conta de como lida com alguém que comete um erro. Né? Sim. Como é que é a forma que não é punitiva, né? Que todo o grupo se une, né, para dizer para aquele outro, né, que não é daquele jeito, mas que ele faz parte daquilo lá, né? E a gente, infelizmente, criou modelos de chamados de ressocialização, de reeducação, que a gente bota o outro cada vez mais longe da gente. Né? Eu diria que, às vezes, ao invés de castigar dizendo assim, agora você vai ficar no seu quarto e não sai de lá hoje, talvez fosse assim, agora você vai passar 15 minutos ao meu lado, né? E a gente vai se olhar, a gente vai conversar, a gente vai contar histórias de um para o outro, né? Talvez esse seja um jeito, não para punir, né? Mas para poder dizer para o outro, olha, há outras formas de resolver. Não é você batendo no seu irmãozinho, né? Há outras formas. A gente vai sentar junto, a gente vai brincar junto, a gente vai exercitar a forma legal que dá para poder resolver um conflito. O problema não é conflito vai haver sempre. São as formas de resolução. E a forma mais comum de resolução é a violência. E numa sociedade onde vem se disseminando, parece que as pessoas se sentiram livres, autorizadas a falar do seu ódio, a falar do ódio às diferenças, né? A falar do seu rancor, a falar do direito do eu bato mesmo, eu bato, eu espanco, né? Não há esse direito, né? Mas a gente precisa intervir com propostas que sejam ao contrário, né? Eu fico pensando que da época que a gente viveu os anos de chumbo da ditadura, né, a gente tem produções culturais que são clássicos até hoje. Uhum. Né? Tem músicas músicas populares que viraram hinos daquele momento, né? Que quando a gente, né, que festa que não termina com uma música, por exemplo, do Gonzaga, né, cantada do Gonzaguinha, da Elis, que não traga, né, saudades do Irmão do Enfio, né, com a volta, quer dizer, coisas que vão falando de referências, o pessoal diz assim, não, naquela época, como tinha muita censura, a criatividade era uma forma de poder se dizer. Eu acho que não era só isso, né, era um momento que urgia a presença da arte, né? É muito importante. Eu tenho uma rede aí de vários colegas meus psicanalistas que tem feito circular uma coisa de partilhe um vídeo. Pode ser uma leitura, pode ser um poema, pode ser uma fala sua, né? Mas vamos fazer circular uma fala estética, uma fala sobre a vida, uma fala sobre a arte, faça um depoimento, cante uma música, né, e vai circulando e vai passando para o outro lançar e publicar. Então, fazer essas intervenções, né, em ato, né,
porque de fato o que a gente não precisa é juntar mais ódio ao que já está aí colocado, né? É isso, por isso que a gente está fazendo o nosso Brindando com Histórias, né? Que a gente estreia na quarta que vem, dia 9 às 19 horas. É exatamente isso, a ideia é exatamente brindar as pessoas com histórias, né? Um bate-papo, a gente vai ler uma história, contar uma história e falar sobre ela. Você será convidado para um dia fazer os comentários, né, Antônio Sérgio? Ah, legal. Obrigado. Sinto honrado. É só a gente conseguir articular esses nossos encontros, né? Não como antigamente, vamos nos encontrar qualquer dia, né? Tem que ser esses convites. Ó, a gente quer marcar, ver aí, vamos ver uma data, né? Na impossibilidade, porque eu já acompanhei lives de vocês, mas depois vendo no YouTube, né? Porque ao meio-dia a gente está se organizando, porque tem passagem de plantão no serviço às 13 horas, então é uma correria. Mas dá para ver depois no YouTube, no canal, né? E aí, mas vocês foram muito assertivos, disseram assim, não dá para ser ao meio-dia, então tá, então quando dá? Quando dá. Então, a gente vai ajeitando de acordo com e aí, então é aquele encontro, é um encontro onde a palavra vem impregnada de afeto, né, de desejo. Então não é assim, vê aí um dia que você puder participar com a gente, você fala, a gente vai se falando, né? A gente vai estar te ligando, né? Isso. Começou a ter gerúndio demais, é fala morta, né? É fala verdade. Né? Porque ela não traz essa intencionalidade. Vamos nos falando, a gente vai se vendo, né? Não. Né? Gerúndio é para indicar a ação que está acontecendo agora, né? Quando ele está fora de lugar, ele é um ato falho, né? De que algo não dito, né? Aquela história do tudo certo, nada combinado, é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Em cima daquelas falas que você estava dizendo, a Gabriela pôs um comentário bem legal aqui. Prefiro crer que é um momento que a sociedade está expurgando suas sombras, falando sobre elas. Acolher isso é extremamente desafiador, mas pode ser transformador. Isso é legal, né? É aquilo que você falou do conflito, né? O conflito não é o problema, tem que ter um conflito. Sim. É só com ele que a gente, né, evolui, né? Sim. Que bacana, né? Eu acho que mais do que respostas, eu acho que a gente instigar essa ideia de perguntas, né? E acho que uma pergunta que é sempre muito legal é a pergunta assim, quais são os meus enigmas, né? O que eu busco? Né? Não busco no sentido imediato do consumo. Eu vou, hoje é sexta, sextou, eu vou pedir pizza, sextou, vai ser esfirra, sextou, vai ser... Não, no sentido do que eu busco de dar um sentido à minha existência, né? Acho que o canal de vocês, né, a proposta de vocês, essa ideia de florescendo ser, essa ideia de desenvolvimento, assim, essa pergunta que, mais importante do que a resposta, eu acho que é a gente conseguir sustentar essa pergunta, né? Qual é a responsabilidade que eu tenho com a minha existência? Né? Se eu não tomar a minha vida com as minhas próprias mãos e falar, talvez chegue um momento que fique muito tarde para eu querer acertar essas contas, né? Falar assim, né? Porque... o que eu fiz, né? Eu prefiro do que eu fiz o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo, né? E a vida é aqui e agora. A gente tem que planejar, tem que sonhar, mas a vida acontece no aqui e agora, né? Eu acredito sim, né? Que a gente tem uma oportunidade de transformação com essa experiência aí da pandemia, né? Espero que sejam transformações que floresçam, né? Que sejam produtivas no sentido de tirar a gente do... Nada de novo normal, gente. Não tinha nada de normal antes já tinha... Né? Não é normal um mundo tão rico que planeja levar expedições a Marte e que ainda tem gente morrendo por falta de saneamento básico. Então nada de comemorar novo normal. Eu acho que vamos problematizar o que a gente chamava de normal e vamos retomar a vida em sociedade quando passar a necessidade do distanciamento e poder ser um pouquinho mais exigente nas relações, nos compromissos, na vida pública, no estado que queremos, como queremos viver em sociedade, né? E estão vindo eleições aí no bojo ainda da pandemia, né? Eu acho que é um momento importante também de reflexão, né? De busca de memória,
né? A gente carece de muita história, né? Um povo que não recorda a sua história, ele tende a ficar ali repetindo, né? Infelizmente, muitas vezes, muitos erros, né? Então, recordar, repetir e elaborar, né? Uma coisa que a gente falava lá do começo da história da psicanálise, né? A questão do trauma, mas tem a ver com essa história. Se não elaborar, não tem mudança. A gente fica condenado à repetição. Seja uma repetição na vida pública, na vida política do país, seja uma repetição na nossa própria condição existencial. A gente fica ali preso naqueles, né, naqueles pequenos tropeços e a gente fica repetindo e incidindo sempre nas mesmas, na mesmice das mesmas coisas. A gente não consegue se abrir para uma vida mais criativa, né? Agora, o que é uma vida criativa? Essa talvez seja uma pergunta para cada um levar consigo, né? Exatamente. Uau! Nossa, Antônio Sérgio, que maravilha! Que presente ter você aqui. Que presente mesmo, assim. Está bem de acordo com tudo que a gente tem conversado, tem compartilhado, né? Nossa, maravilhoso. Você acabou até respondendo, né, Dan? O Dan tinha uma pergunta. O Dan ia perguntar a esse homem, PP, né? Pós-pandemia. Eu acho que é isso mesmo, né? Tomara que sejamos mais criativos, tomara que tenhamos quantas oportunidades que a gente tem, né? Agora de crescimento, É uma experiência estética importante, o pós-pandemia, né? De mudança de forma de existir. Agora, essa mudança estética, ela precisa ser atravessada por um atravessamento ético, né? Eu posso ser qualquer coisa, mas eu não posso ser um matador, eu não posso ser um praticante de feminicídios, enfim. Então, tem que haver um dimensionamento, um atravessamento ético, né? Assim, não é tudo que eu posso, né? Não é tudo que eu posso. A minha criatividade também tem algo que precisa ser barrado, né? E a gente precisa ter isso na nossa dimensão anterior e a gente também precisa pensar isso na nossa vida pública, na nossa vida de povo brasileiro, né? Tem coisas que precisam ser interditadas, que precisam ser barradas, elas não podem acontecer, né? Não pode, a gente não pode naturalizar, tornar isso normal, né? O Zé Reinaldo falando, esse é o meu compadre querido. Saudades. Olha, saudades dos encontros. A gente teve bastante gente aqui, eu queria até pontuar aqui, eu acho que é legal, né? Teve o pessoal, as educadoras do Belenzinho, olha que bacana. O pessoal das educadoras do Belenzinho, provavelmente a Gabriela Albuquerque, né, que estava também ali colocando, ela é lá do Belenzinho, Cassiano, a Lili, Belenzinho, né? o Sesc Belenzinho, a Lili, o Francisco Assis, a Gabriela Maria, que é a nossa filha, a Neira, Ivete Scarassati, Isabelle Norimar, Michel, bastante gente, a Ivânia, Luiz Chiquetano, Márcia Vera Gonçalves, aí vem a galera do Antônio Sérgio, né? A Márcia Vera Gonçalves, o Bruno Aragão Gonçalves, a Nessira, a Carla, a Renata, a Sandra, enfim, agradecer bem esse pessoal que veio aqui. E como diz a Elis, falou muito bem, olha, um presente de live, né? Muito legal, o pessoal está todo agradecendo aqui, ó, gratidão por essa live, a Nath falando live muito boa, parabéns. Então é isso, pessoal, olha, nossa live vai ficar, ela fica aqui, né, e ela fica também no nosso canal no YouTube, acesse os nossos canais, eu deixei nos comentários ali o Linktree da gente, que tem todos os nossos canais. Eu, na correria aqui, eu não coloquei o contato do Antônio Sérgio, né, gente? Agora, ó. Ele disponibilizou para a gente o e-mail dele, ASG Antônio Sérgio Gonçalves, ASGON09, @gmail.com. Mas a gente deixa isso tudo lá na descrição do vídeo lá no YouTube. O pessoal todo agradecendo aqui, olha, parabéns, a Priscila, aqui, quem mais? A Priscila falando parabéns. Live maravilhosa, Nereide, foi maravilhoso. Márcia, tem mais uma última pergunta aqui, Daniel.
Da Gabriela, é isso? O comentário, é. Gabriela, como determinar o que diferencia esses limites sobre o que se deve barrar e o que se deve expandir, sobre o que se pode ser? Olha... Eu acho que há essas questões das perguntas, né, de si, no sentido de sustentar a pergunta, talvez seja sustentar essa questão ética, né? Nem tudo que eu quero eu devo, não é porque eu posso, será que eu devo, né? Mas acho que algumas coisas da vida pública, do coletivo, que vai dizer que aquilo que ameaça a integridade, né, de uma única pessoa tem alguma coisa errada, né? Não pode haver uma população que, para poder existir, ela prescinda de qualquer um de suas, dos seus membros, né? Quando começa a colocar em risco, né, isso precisa ser interditado urgentemente, né? Urgentemente, precisa ser barrado, né? Porque antes que se torne normal, antes que se naturalize e normalize, e que a gente comece a se acostumar dizendo, não, mas isso é normal, né? Ah, mas acontece tanto, né? E tristemente a gente está vivendo isso por tempo demais, eu diria, né? Por tempo demais. Exatamente. Né? Mas agradecer aí ao convite, essa oportunidade, acho que foi um bate-papo mesmo, acho que essa é a proposta, é sempre um bate-papo muito gostoso, né? Acho que tem coisas muito legais, assim, as referências da live eu não pude assistir ao vivo, né, da Daniela, que eu gostei muito do trabalho que ela faz com crianças, né, dela usar estratégias de ensinar a criança a respirar, né, usando o desenho da própria mão. Eu falei assim, nossa, isso é uma referência... E muito legal, porque isso ajuda para concretizar. Coisas, né? Só pensar e coordenar a respiração é muito abstrato para a criança. E ela trouxe com uma leveza, assim, foi uma... Né, estendo os parabéns para ela. Não, copiei. Já peguei para mim. Né? Mas eu cito a fonte. Exatamente. Pode dizer para ela que eu dou os créditos. Muito legal. Ai, que legal. Bom, pessoal, olha... Eu estou super emocionada, assim, gratidão enorme, foi realmente um presente para a gente. Todas as lives têm sido um presente, a de hoje foi mais um presente. Obrigada, Antônio Sérgio, você realmente é um parceiro querido. E parceiro é uma coisa muito bacana da gente ter na vida. Sim. Né? É com quem a gente compartilha, isso é muito legal. Muito legal. E a gente vai fazendo essa nossa rede, né? Vai fortalecendo essa nossa rede. Bom, pessoal, olha, não esqueçam, então, na quarta que vem a gente tem o Brindando com Histórias, certo? Aqui na nossa página do Facebook, lá fixado no topo da página, fale com a gente lá o assunto que você quer conversar com a gente na segunda-feira. Na próxima segunda-feira estaremos aqui conversando com o Florescendo Ser. E na quinta que vem, aí voltando ao nosso horário normal, na quinta que vem estaremos com o Gilson Giombelli, né, que é um professor, o Dan conhece bastante ele, né, professor da Uma Universidade. Meu professor na Uma Universidade é uma das pessoas mais generosas que eu já conheci. Ele atende todo mundo com os braços abertos, ele é uma pessoa fantástica mesmo. Vai falar com a gente sobre fitoterapia, né, o poder das plantas para nos auxiliar em qualquer situação. Bem bacana. É isso aí. Nivanda disse que as pessoas estão pedindo mais, fazemos o convite ao vivo do que? Do Antônio Sérgio? É volta. O pessoal está adorando, o pessoal foi muito legal, é muito gostoso. A gente tem uma programação, né? Na verdade, a gente tem live programada aqui com o pessoal até o dia 1º de outubro. A partir daí, a gente ainda não tem ninguém, mas enfim. Vamos conversando. Eu acho que o bom de ser parceiro é isso, né, Antônio? Exatamente. A gente quer muito ter você nessa proposta das histórias, de Brindando com Histórias, né? Porque é tão bacana usar essa magia dos contos, né? Para, a partir dele, essa coisa da metáfora, a partir dele a gente conversar também, acho que é uma coisa bem bacana. Qual é a história, Nivanda, que a gente vai falar na quarta-feira? Na quarta é as rãs, o pintacilgo e a coruja. Uma história de quem? Rubem Alves. Rubem Alves. Figuraça, né? Figuraça.
Na semana que vem, a Luar no Ar vai contar histórias de Rubem Alves, da coleção dele, coleção para pequenos e grandes. A gente vai contar a história da Árvore Aranha e o Pescador e Sua Mulher, uma adaptação que ele fez de um conto tradicional. Mas a Árvore Aranha é um conto que é uma história que ele escreveu, que a gente tinha até um espetáculo disso. E nesse sábado, amanhã, às 15h, a gente conta contos, causos e outros acontecidos. São contos e causos aqui, histórias brasileiras e portuguesas. E na semana que vem a gente conta Rubem Alves no sábado que vem na mostra Luar no Ar. Certo? É isso aí. Agradecendo Antônio Sérgio, vamos? Isso. Gratidão. 1h35. Antônio Sérgio, você quer fazer as suas considerações finais? Como é que é? Não, agradeço, enfim, foi muito bom, foi muito gostoso, o tempo voou, né? Super leve. Formato de bate-papo mesmo, uma coisa que é descontraída e, enfim, eu acho que fica acho que tem que ficar sempre também gostinho de quero mais, né? Eu digo que assim, a gente não precisa, assim, se deu vontade, não precisa ficar se empanturrando até ficar com uma sensação de ai, não aguento. Ficar com gostinho de quero mais é bom, né? Porque dá saudades, dá vontade de reviver, né? Então, deu gostinho de quero mais. Eu admito que assim, eu já assisti algumas lives, mas é a primeira vez que eu estou aqui falando, enfim. Então, vocês me iniciaram um pouco nesse espaço aí, e é menos assustador do que eu imaginava. Vocês me deixaram muita vontade. Ó, se o pessoal começa a pegar a live no YouTube, na hora que o Antônio Sérgio apareceu, ele estava com uma cara envergonhada, mas aí foi relaxando, né? E aí ficou, nossa, já tá agora, já pode fazer live com qualquer outra pessoa já, Antônio Sérgio. O pessoal tá falando aqui, olha, foi muito show, falou muito bem. Dan, quer falar alguma coisa no nosso fechamento? Eu gostaria realmente de agradecer a generosidade do Antônio Sérgio, muito bacana, realmente foi um bate-papo. Me senti, assim, totalmente envolvido pelos assuntos, gratidão aí por compartilhar tanta sabedoria, e lembrar que semana que vem a gente não vai ter yoga na segunda, né, por causa do feriado, mas a gente volta no dia 14, às 20 horas, uma prática de yoga ao vivo, lá no nosso canal do YouTube. Gratidão mais uma vez. A Márcia Vera Gonçalves, que é da claque do Antônio Sérgio, ela eu estou vendo no celular aqui, ela colocou um coração enorme, assim, abraçando. Na hora que a gente, aqui no StreamYard, a gente puxa, não vem nada, mas então eu tô narrando. Um jeito de compartilhar com todos. Exatamente. O pessoal tá aqui, não para de falar aqui, ó. O Antônio tem esse poder de dizer e se fazer entender. Renato Ribeiro. Muito bem. Muito bom, é isso aí. Antônio Sérgio, segura... crédito, viu, Toniel? Oi? Preciso dar esse crédito também, porque se tem uma coisa que no meu ofício, claro, tem muito estudo de livro, mas tem um outro aprendizado que ele acontece a cada dia nos encontros, e eu acho que é um agradecimento que eu tenho que fazer, assim, porque as pessoas que eu tenho a oportunidade de acompanhar no seu processo de escuta, né, também me transformam a cada dia, né? Então, essa possibilidade me emprestam palavras, me emprestam a oportunidade de partilhar com elas as experiências, as suas dores, as suas alegrias. Isso também né, nos afeta o nosso ser, assim. Então, a gente vai se transformando e vai resultando em outra coisa, né? Em outra coisa. Isso eu acho que é o lado talvez mais incrível desse ofício aí, que é, eu acho que o ofício de ser analista. Ó, para falar que não dá para ver o emoji, não sei se dá para ver, né? Dá sim, ó. É um coraçãozinho que tem. Esse foi a Priscila que pôs, ó. Pôs o mesmo coraçãozinho da. Agora eu perdi o nome dela aqui. Mas enfim. Ela colocou o mesmo coraçãozinho e colocou uma mãozinha. Tá certo? Antônio Sérgio, segura um pouquinho aqui, um pouquinho que a gente vai só encerrar e a gente já fecha depois com você no. Ok. Gente, muito obrigada, gratidão. Um abraço. Gratidão a todos.
Boa noite. E aproveitando aqui, ó, fazendo a propaganda, então, gente. Ó, amanhã mostra Luar no Ar, conta histórias. Venha para esse delicioso encontro com contos, cantos e brincadeiras populares. Venha se divertir com a gente. Programa indicado para todas as idades. Contos, causos e outros acontecidos. Eu vou deixar aqui depois o link para vocês poderem acessar, tá bom? Vocês acessam e entra lá, tem toda uma programação até o começo de dezembro. A gente está fazendo uma programação bem extensa. Eu vou deixar aqui nos comentários. Tá certo? Um grande abraço a todos e é isso. Uma boa noite. Nos vemos na quarta-feira. Voltamos na quarta, é isso aí. Gratidão, tchau, gente. Pessoal. Gratidão. Tchau, tchau. Valeu.